Toy Story são cheios de personagens incríveis, mas percebeu que muitos deles desapareceram da franquia? Pete Fedido. Esse é o caso de muitos vilões, que geralmente nunca mais aparecem após serem derrotados. Um exemplo perfeito é o Pete Fedido, o principal vilão de Toy Story 2. Enquanto outros brinquedos queriam se divertir com as crianças, o objetivo de Pete era ser comprado por um museu no Japão, onde seria preservado para sempre. O que o transformou em um inimigo para os brinquedos do Andy é que ele também queria obrigar Woody, Jessie e Bala no Alvo a serem levados junto dele para o Japão. Porém, como todos nós sabemos, Pete não conseguiu vencer o xerife Woody e seus amigos. E para piorar, em vez de ser levado para o Japão, Pete foi encontrado por uma garotinha que adora estragar seus próprios brinquedos. Nunca mais o vimos depois dessa cena de Toy Story 2, mas está claro que ele passou os próximos anos sendo tratado igual a um pedaço de lixo por essa garotinha. O completo oposto do que Pete queria. Bizarro, né? E olha que esse é apenas o começo. Hoje, você vai descobrir quem são os 12 personagens desaparecidos de Toy Story e onde eles estão. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Lotso. Muitos concordam que Lotso, o vilão de Toy Story 3, é o maior inimigo que Woody e seus amigos tiveram que enfrentar. Ele parecia ser o líder bondoso da creche Sunnyside, mas logo revelou ser um tirano cruel, que fez coisas horríveis para se manter no poder. O seu final não poderia ser mais irônico. Após ser derrotado, Lotso acabou sendo transformado em um acessório de um caminhão de lixo. Assim como no caso do Pete Fedido, Lotso nunca mais é visto depois dessa cena de Toy Story 3. Até onde se sabe, ele está, até os dias de hoje, preso naquele caminhão e vai permanecer ali para sempre. Lotso mereceu esse final, mas isso é tão cruel que é impressionante que algo assim tenha acontecido em um filme da Pixar. Mas será que Lotso irá retornar em algum filme futuro de Toy Story? Sid. Quem assiste ao primeiro Toy Story nunca consegue se esquecer do Sid, o garoto que faz experimentos cruéis em brinquedos, porque o longa se transforma em uma verdadeira história de terror assim que Woody e Buzz Lightyear são levados para a casa dele. Assim como os outros antagonistas, Sid também teve um final bem cruel. Woody e os brinquedos do garoto quebram a regra de não falar com humanos e o ameaçam em uma cena muito assustadora, fazendo Sid ficar completamente traumatizado e passar a sentir medo de brinquedos, o que significa que ele nunca mais fez aqueles experimentos em outros bonecos. Sendo assim, talvez você imagine que Sid nunca mais apareceu na franquia, e isso está quase certo. Ele não deu as caras em Toy Story 2 nem no 4, mas até chegou a aparecer em Toy Story 3, só que através de uma participação especial secreta. Estamos falando de quando um lixeiro com uma camisa preta de caveira aparece escutando música enquanto trabalha. Esse homem é, na verdade, a versão adulta do Sid. Mesmo que tenha aparecido apenas nessa cena, dá pra notar que ele não aparenta estar tão traumatizado quanto antes e parece se divertir trabalhando de lixeiro. Ele não foi mais visto desde então, mas é seguro dizer que Sid superou seu final cruel do primeiro filme e se tornou uma pessoa melhor. Zurg. Dentro da franquia Buzz Lightyear, que existe no universo de Toy Story, Zurg é o grande arqui-inimigo do Buzz. E o personagem tem certo destaque em Toy Story, em que um boneco desse modelo batalha contra outro exemplar de Buzz Lightyear. A melhor cena desse personagem é quando ele revela ser o pai de Buzz Lightyear, o que foi uma forma incrível de zoar a cena clássica de Star Wars, em que Darth Vader conta a Luke Skywalker que é seu pai. Só que depois desse filme, nunca mais vemos esse Zurg. Nós até chegamos a ver um Zurg sendo doado para Sunnyside em Toy Story 3, mas esse era outro brinquedo do mesmo modelo, em vez do mesmo Zurg de Toy Story 2. Já no quarto filme, nenhum Zurg aparece. Ele só voltou a aparecer no filme Lightyear, mas isso não conta, porque essa é a versão real do Zurg que inspirou a criação dos brinquedos. Mas existe a possibilidade de algum brinquedo Zurg aparecer em Toy Story 5, uma vez que um exército de Buzz Lightyears defeituosos vai aparecer nesse longa e terá bastante importância para a história do filme. Imagine se um exército de Zurgs aparecesse para que uma batalha épica fosse travada entre os dois grupos de bonecos. Se você também acha que seria incrível se isso acontecesse em Toy Story 5, comente aqui embaixo #Zurg. Betty. Por muito tempo, Betty foi uma das personagens desaparecidas mais famosas de Toy Story.
Isso porque ela apareceu nos 2 primeiros filmes, sendo o par romântico do Woody, mas desapareceu em Toy Story 3. O motivo? Ela tinha sido doada, assim como vários outros bonecos. Porém, ao contrário dos outros personagens dessa lista, Bette teve uma segunda chance, pois teve seu retorno em Toy Story 4, onde se tornou muito mais importante do que era nos 2 primeiros filmes da franquia. Nesse longa, foi revelado que Bette se tornou uma boneca livre, que viaja com outros brinquedos. No final, Woody até mesmo se junta a ela. Não se sabe se Bette vai ter destaque em Toy Story 5, mas ela apareceu de relance no trailer, então é possível que, assim como Woody, ela também vá se reencontrar com seus antigos amigos para ajudá-los a derrotar Lily Pad. Wheezy. Poucos se lembram do Wheezy, o pinguim de Toy Story 2, mas ele foi muito importante para a história desse filme. Woody só foi raptado pelo Al McWiggin porque tinha ido resgatar o Wheezy, que tinha sido colocado na venda de garagem da família do Andy. Ou seja, se o pinguim não fosse parar nessa situação, toda a história de Toy Story 2 jamais teria acontecido, e a turma do Woody jamais conheceria Jessie, que vai ser a personagem principal de Toy Story 5. Toda a franquia teria mudado, e mesmo assim, Wheezy desapareceu após os eventos de Toy Story 2 e foi esquecido por todo mundo. Em Toy Story 3, Woody revelou que Wheezy foi vendido ou doado, ou seja, aquele esforço todo do xerife para salvá-lo no segundo filme não serviu de nada. Na verdade, o motivo verdadeiro para Wheezy ter sumido da franquia é que Joe Ranft, responsável por interpretá-lo no idioma original, faleceu em um acidente de carro no ano de 2005. Chuckles. Um caso parecido com o de Wheezy é o do Chuckles, o brinquedo que tinha a mesma dona que Lotso e foi esquecido por ela da mesma forma que o vilão de Toy Story 3. Nesse filme, é mostrado que ele havia se tornado o brinquedo de Bonnie depois de ter se separado do Lotso e avisava os outros brinquedos sobre os perigos de Sunnyside. Então, o esperado era que Chuckles aparecesse em Toy Story 4, mas esse não foi o caso. Ele simplesmente desapareceu sem deixar nenhum rastro. O motivo foi que seu dublador em inglês, Bud Luckey, perdeu a vida em 2018. Como deu para perceber, a Pixar tem o costume de tirar um personagem de cena quando seu dublador original falece, em vez de substituí-lo por outro dublador, como um sinal de respeito. Combat Call. No primeiro Toy Story, acontece uma cena em que um soldado de brinquedo é explodido de um jeito terrível pelo Sid. O seu nome era Combat Call, e ele ficou sumido na franquia por muito tempo. E era até esperado, certo? Até porque ele foi explodido logo no primeiro filme. Mas ainda assim, Combat Call acaba retornando no especial Toy Story de terror, e em Toy Story 4. Só que, a cada aparição, o que vemos são bonecos diferentes do modelo Combat Call, da mesma forma que existem vários bonecos idênticos ao Buzz Lightyear. A Pixar até confirmou que pelo menos um Combat Call vai marcar presença em Toy Story 5, então ele não está mais tão desaparecido assim, apesar de a gente nunca mais ter visto o Combat Call original. Sejamos sinceros, esse daí deve ter parado no pós-vida dos brinquedos depois daquela explosão. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer, clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mr. Spell. Toy Story 5 vai focar muito mais na tecnologia, e a maioria dos brinquedos novos vão ser aparelhos eletrônicos. No entanto, vale lembrar que sempre existiram brinquedos tecnológicos nessa franquia. O próprio Buzz Lightyear é um exemplo, pois ele era bem tecnológico na sua época. Mas outro exemplo é o Mr. Spell, uma espécie de teclado com uma tela digital. Ele foi criado numa época em que os computadores ainda eram novidade e apareceu nos 2 primeiros filmes, mas sumiu em Toy Story 3 para nunca mais voltar, sem nenhuma explicação. Faz sentido pensar que Mr. Spell foi mais um dos brinquedos que foram vendidos ou doados entre o segundo e o terceiro filme. Lembrando que tantos brinquedos do Andy foram doados ou vendidos entre os acontecimentos de Toy Story 2 e Toy Story 3, porque o terceiro longa se passa vários anos depois dos filmes anteriores, com o Andy já sendo um adulto. Pois é, a vida tem dessas. Como Toy Story 5 vai falar muito sobre aparelhos eletrônicos, essa seria a hora perfeita para o Mr. Spell retornar, pois ele é como um avô dos brinquedos eletrônicos atuais. O melhor é que ninguém esperaria por isso, visto que poucas pessoas se lembram dele. Lenny. Algumas pessoas certamente se lembram do Lenny, mesmo que não saibam o seu nome.
Ele é um binóculo azul de brinquedo que é usado como um binóculo de verdade pela turma do Woody, sendo muito útil nos 2 primeiros longas. E sim, esse é outro que desapareceu em Toy Story 3, indicando que ele foi doado ou vendido, assim como muitos outros. É uma pena, porque sempre foi hilário ver os brinquedos colocando o Lenny no rosto para enxergar de longe. Tela mágica. A tela mágica era outro brinquedo muito legal, porque, em vez de ser um boneco genérico, ele era uma tela que fazia desenhos. O melhor é que, assim como o Lenny, a tela mágica também tinha certa utilidade, rapidamente criando ilustrações para representar os planos feitos por Woody e outros personagens. Infelizmente, essa foi mais uma perda que ocorreu em Toy Story 3. A tela mágica desapareceu neste filme, e provavelmente foi mais um dos brinquedos a ter sido doado ou vendido antes de a história do filme começar. Foram muitas perdas que aconteceram aqui, hein? Rocky. Lembra do Rocky? Não? Tudo bem, não vamos te julgar, mas ele era um lutador profissional de plástico e teve certo destaque no primeiro Toy Story, tentando ajudar Woody e Buzz a entrarem no caminhão de mudanças. Ele também deu as caras em Toy Story 2, mas agora com bem menos relevância. Já em Toy Story 3, bem, assim como muitos outros, ele não aparece. E tudo indica que ele foi mais um que foi vendido ou doado para outra pessoa, nunca mais aparecendo na franquia. Poxa, quem será que comprou o Rocky e onde ele deve estar nos dias de hoje? Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!